Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que chegou nesse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, sou escritora, autora do livro Bruxa Escondida de Salem, Histórias de Locasta. E também eu faço vídeos para YouTube, Instagram, TikTok, nas horas vagas quando eu tô com vontade ou quando eu tenho algum pensamento que me vale a pena fazer um videocast. E bem-vindos ao meu quadro chamado Conversas de Refeição, onde nós conversamos sobre algum assunto tal qual você conversaria numa mesa com os seus amigos ou família no meio de uma festa e que provavelmente você vai voltar para casa repensando toda a sua vida e vai passar boas horas na sua cama olhando pro teto e falando, nossa, como eu não tinha pensado nisso antes. Enfim, hoje, pelo meu calendário, é dia 1º de fevereiro de 2024. Vulgo último dia de férias pra mim. Aquele momento triste do último dia que parece que é o começo, é o momento em que você vai pular de um abismo, que aqui você tá nas férias, aqui você tá na aula, e aí fala, uai, você acha que você vai cair num abismo, mas provavelmente você não vai cair e vai ver muitas boas histórias. Pra mim, na verdade, esse momento não é volta às aulas, né? Porque na verdade pra mim é o começo das aulas, porque nem na escola eu tô mais, eu vou começar a fazer faculdade. Eu sei, eu fui meio hipócrita comigo, porque no último não, há alguns vídeos atrás, eu disse que eu não faria faculdade, que essa tinha sido a melhor decisão da minha vida. Eu fui hipócrita comigo mesmo. Às vezes é assim. Eu também às vezes gosto de dizer que eu sou aquela música metamorfose ambulante, porque eu mudo muito rápido de ideia. Olha, não, quando eu tô com um sentimento muito verdadeiro, eu não mudo, porque se você for pensar, eu tenho uma personalidade que me segue desde um começo, mesmo quando eu era meio fechado, até agora, uma personalidade meio doida das ideias, meio falante. Só que teve uma época que teve a minha época muito quieto, que na escola eu passava 6 horas sem falar. Teve a minha época um pouco depressiva, que eu não falava nada. E teve agora a época que eu fiz... E fui... só assim. Tanto que até o fato de fazer um canal no YouTube, acho que já era uma vontade até bem antiga minha pra fazer. E agora só que eu consegui fazer isso. Mas enfim, então tem umas certas partes da minha personalidade que me seguem, mas em outras grandes partes eu sou muito versátil quanto a escolhas. É um problema, mas enfim. E vendo esse iminente forma de que eu vou voltar para estudar, que eu vou agora estar num ambiente totalmente novo, que para quem não sabe eu vou fazer cinema e audiovisual na Belas Artes. E faculdade também é um cenário totalmente diferente do que era a escola, né? Pelo menos até onde dizem, né? Porque muitas vezes dizem que a faculdade é um terror, mas na verdade quem vive às vezes diz que não é um terror, que na verdade é até melhor. Ou sei lá, não sei. Eu sinceramente não sei, eu só vou pelo que as pessoas dizem sobre como que é. Mas eu não sei absolutamente nada de como vai ser. Só vivendo. E isso me fez pensar nesse novo ambiente, nessa nova coisa, assim, me fez ter alguns pequenos insights que eu achei que era muito necessário falar aqui. Beleza. Um grande tópico pra gente falar aqui. Tem alguns tópicos bem legais, mas um tópico que eu quero falar aqui, o primeiro, que me veio na minha cabeça, é o fato de eu já ter tido dependência emocional na minha escola. Sim, isso já aconteceu. Como assim? Vou explicar. Até o... Na verdade, até esse ano, até o terceiro. Até o ano passado, né? Que foi o terceiro. Eu tinha dependência emocional na minha escola. O que significa isso? Eu sempre fui uma pessoa que sofreu muito bullying. Até o segundo ano do ensino médio. Até o segundo ano do ensino médio, eu sempre sofri bullying. Parou... Não parou, mas eu aprendi a lidar com isso e ser eu mesmo de verdade no terceiro. E eu, sabendo lidar com isso e não deixando isso me abalar, isso fez com que praticamente eu não sofresse bullying. E nem exclusão, nem nada. Mas isso foi uma coisa que até o segundo médio eu sofria vigorosamente. Na verdade, o primeiro e o segundo foi só EAD, por causa que estava na pandemia. Então, eu não vivi tanto o primeiro e o segundo. Mas em tese ainda rolava isso. Mas vamos focar até no primeiro, assim. Eu sempre sofri bullying. Tipo, coisa de exclusão, das pessoas não falarem muito comigo. Talvez, eu não sei se era... Eu nunca entendi direito por quê. Mas eu acho que isso junta porque a partir do quinto ano eu comecei a sofrer meio que uma emancipação de ser, tipo, meio que... Sabe aquele momento que as crianças deixam de ser todo mundo é amiguinho, todo mundo é legal com todo mundo e
passa a meio ser, tipo... E aí começa aquela fase do, tipo, serem muito más. Adolescência em que os populares se tornam muito maus, existem as panelinhas, começa a ficar muito assim. Então, foi aí que começou. Então, a partir do quinto ano, começou aquela coisa do tipo... Eu não era muito excluído, eu era muito julgado, eu era muito blá das ideias, sabe? O ápice foi no sétimo ano, quando eu me vi basicamente sem falar durante 6 horas seguidas com ninguém. E eu chegava em casa muito falante, porque eu queria extravasar tudo aquilo. E até eu já falei isso várias vezes aqui, que meu pai até meu pai já falou, nossa, ele não para de falar, e minha mãe fala, coitado, ele não falava 6 horas. Ele não fala nada, então deixa ele falar, porque ele... Então isso foi uma coisa que me marcou muito. Mas só que, na minha cabeça, eu tinha uma coisa que minha mãe e meu pai sempre falavam pra mim, principalmente minha mãe, falava, muda de escola, vai fazer novos amigos, vai fazer novas coisas, vai viver outras coisas, tem muita gente por aí. Só que eu tinha apego emocional e um pouco de fobia social ligado ao fato de conhecer um novo ambiente e novos amigos. O que isso quer dizer? Pra mim, eu preferia muito mais viver num círculo que eu conhecia, mas mesmo assim me deixava isolado, do que ir para um novo. Não, eu não, até hoje hoje que eu vejo isso, eu não consigo entender como que eu pensava desse jeito. Mas é a coisa do medo de ir para um lugar novo. Eu tinha medo de conhecer um novo lugar, de ir para conhecer pessoas novas, tipo uma nova estrutura escolar, novos professores, novos tudo, com algo que eu já estava acostumado. Mesmo que estava ruim, eu já estava acostumado. Então eu preferia estar no que eu estava acostumado, mesmo ruim, do que ter que me aventurar em algo novo. Por isso que eu acho que hoje eu sou, por isso que eu acho que hoje eu sou tão, tipo, noiado das ideias de querer aventura e de querer conhecer coisa nova, porque eu vivi tanto aquilo que hoje em dia eu não aguento mais. Mas querendo não, eu acho que isso foi muito importante pra mim, eu não vou negar. Eu sou uma pessoa que acha que, tipo, existem algumas coisas na vida que não se pode brincar. Uma delas é o espaço-tempo. O que eu digo com espaço-tempo? Se você me falasse, eu acho que isso é uma coisa muito verdadeira pra mim. Se você me perguntasse, se você pudesse voltar no passado e mudasse alguma coisa, eu provavelmente vou falar alguma coisa na zoeira, mas de verdade mesmo, se você me desse essa verdadeira oportunidade de voltar no passado e mudar alguma coisa, eu acho que eu não mudaria, porque cada coisa tem o seu verdadeiro acontecimento. Eu acho que nada, tudo acontece de uma forma que tem que acontecer. Eu acho que se mudar não vai ser bom. E realmente, hoje eu vejo que foi muito bom até. Foi muito bom. Eu passei muito tempo sofrendo. Mas eu acho que valeu muito a pena para chegar agora no terceiro médio, que foi o ano passado. E eu fiz muitos amigos. Muitos amigos, eu conheci pessoas incríveis, eu evoluí pra caramba. Conheci gente nova, foi muito legal. Inclusive, minhas duas melhores amigas, que eu converso praticamente todo dia, vieram desse ano que passou. Inclusive, eu sou eternamente grato por ter elas na minha vida. E outro dia eu até fui viajar com uma delas, eu nunca fiz isso com nenhum amigo. Eu fui viajar com a minha melhor amiga. Eu nunca fiz isso com ninguém. Então, tipo, é uma coisa que realmente valeu a pena ter, porque são pessoas que vieram na minha vida e mudaram completamente minha visão. E foram uma galera nesse terceiro que me fez entender que eu não precisava ter medo de conhecer gente nova. Tipo, foram uma galera que me fez sentir acolhido de verdade, sabe? Não só essas duas melhores amigas, mas também outros amigos que eu fiz também. Muitos amigos que eu fiz, eu ri pra caramba nesse ano que passou. Vivi muita coisa nova. Então, meio que essa dependência emocional que eu tinha na escola, pelo menos valeu a pena nesse último terceiro ano, que foi tipo o ápice de tudo, fez tudo valer a pena. Mas, voltando ao fato de que o insight que eu tinha, dado esse pequeno prólogo, é muito engraçado o fato de que eu tive sempre medo de sair daquele ambiente. E agora eu vou ter que lidar com ir para um novo ambiente. Tipo, uma nova estrutura, novas pessoas, isso me passa muitas vezes na minha cabeça. De que eu vou ter que construir a minha própria imagem do zero. Não vai ser mais como era lá. Eu tive um pequeno gosto de como seria isso porque eu cheguei numa sala nova no terceiro médio. Mas agora eu tô num lugar totalmente novo, em que basicamente ninguém me conhece. Antes até me conheciam, tipo, mas agora é totalmente novo. É basicamente a reputação que eu tinha antes foi quebrada e agora, é vida nova, é nova aventura.
Eu sinto ansiedade com isso? Sim, eu sinto ansiedade com isso. Eu sinto um pouco de temor com isso? Sim, eu sinto um pouco de temor, mas também eu sinto uma grande animação. Vou explicar. Eu acho que poucas coisas nessa vida são tão boas como novos começos. O que eu tô querendo dizer? Eu acho que realmente uma das melhores coisas nessa vida é você sentir o gosto de uma nova aventura, uma nova experiência que eu já tive. Uma nova experiência diferente de tudo que você viveu. Por exemplo, quando eu comecei o meu terceiro médio, eu não fazia ideia de tudo que eu ia viver até o momento agora do começo de 2024. Tipo, eu vivi altas risadas, altas aventuras, altas evoluções, conheci pessoas que eu vou levar pra minha vida toda. Conheci melhores amigas que falam comigo, melhores amigos. Eu conheci gente que eu falo todo dia, que são simplesmente extremamente importantes pra minha vida. Tem pessoas que eu converso todo dia da minha vida e são muito importantes pra mim. E eu nem imaginava que eu ia viver tudo isso lá no começo do terceiro. Então, isso é uma das coisas que mais me faz alegre quanto a novas aventuras, porque você nunca sabe o que vai acontecer no meio. E eu gosto de imaginar o fato de... Eu gosto de ter o pensamento positivo de o que de melhor pode acontecer a partir daqui. Então isso é uma coisa que tá rodando muito a cabeça, assim, apesar de ter um pouco de ansiedade, um pouco de medo para novos começos, é também uma ansiedade boa. Ao mesmo tempo que tem um pouco da ansiedade ruim, tem um pouco da ansiedade boa. Porque você fica pensando no quão boa pode ser a história que está começando, que está prestes a começar. Quantas aventuras, quantas risadas, quantos ensinamentos, quantas aventuras eu vou viver daqui pra frente. Porque eu acho que também se a gente for ficar pensando só na parte ruim, a gente vai enlouquecer muito. A gente vai enlouquecer muito se a gente ficar só pensando na parte ruim. Inclusive eu vi um vídeo muito legal da Dora Weigand, que é uma booktalker que eu simplesmente acompanho, eu amo ela tá no meu top, no meu pod de booktalkers que eu mais amo. Junto com ela tá a Liv e o Thiago Valente. São os três que eu mais amo e que eu mais me inspiro. E... enfim. E ela fez um vídeo outro dia sobre como é pensamentos ansiosos, como é os pensamentos ansiosos. E eu achei super incrivelmente genial a Dora falando sobre isso. Porque ela falou meio que tipo assim, que pensamentos são como macarrão. É tipo como um macarrão. E se você cozinhar ele na sua mente, ele vai ficar atrativo pro seu cérebro querer ele. Tipo, por exemplo, ninguém quer um macarrão duro. Todo mundo quer o macarrão cozido. Então, se você cozinhar esse pensamento, vai ficar atrativo pro seu cérebro. E eu achei isso genial dela falando, eu achei ela sensacional. Essa é uma frase que eu quero tatuar na minha cabeça. Se eu pudesse, tatuava no meu braço essa frase. Pensamentos somos como macarrões. Eu achei simplesmente sensacional. É de uma inteligência que essa frase deu um estalo na minha cabeça que eu comecei a ver o mundo de uma forma muito diferente. Então acho que é realmente sobre isso, sabe? O fato de novos ambientes, novas pessoas, apesar de um pouco de ansiedade social, assim, de ter que começar do zero, ao mesmo tempo dá uma certa animaçãozinha, do tipo de pensar que as próximas grandes memórias que eu terei estão a um passo de distância. Então eu achei isso muito, muito, muito interessante. É um insight que eu queria compartilhar aqui, que é, que é o quão bom são novas aventuras. É tipo, isso inclusive é um... Eu fiz uma poesia sobre isso. Eu postei lá no meu TikTok. Essa poesia eu postei sobre isso. Que fala... Qual que era? Acho que eu postei... Eu não lembro se eu postei. Eu acho que eu postei sim. Mas é meio que tipo assim, eu não lembro certamente quais eram as rimas, qual que eram as coisas certinhas. Mas era mais ou menos tipo assim... Quando você termina um livro, dá uma certa tristeza de ter terminado aquele livro. Porque você pensa que você nunca mais vai ver aqueles personagens, você nunca mais vai se divertir, se emocionar com cada um daqueles enredos. Mas terminar livros é necessário. Terminar um livro é necessário para você poder começar a pegar outro. E o próximo livro pode muito bem ser o seu próximo grande livro, pode ser o seu livro favorito da vida. Mas você tem que terminar uma história para começar outra. E novos começos são sempre bons, são sempre necessários. E você nunca sabe o que vai estar depois do primeiro capítulo.
Você nunca sabe o que vai estar depois de que você abrir, olhar a capa e abrir o livro. E isso acho que é um insight muito importante. É um insight que eu tive que eu achei genial da minha parte. Modéstia à parte. Mas é realmente isso, sabe? Eu acho que não há nada na vida como um novo começo. Como uma nova aventura a ser trilhada. Uma nova história a ser contada. Porque como eu sempre digo aqui, eu já falei isso várias e várias vezes, que eu acho que a vida é como um grande livro que quando terminar e aparecer o fim, eu quero sentir orgulho de ler. Eu quero me divertir quando eu ler, eu quero me emocionar quando eu ler. Eu quero que seja realmente o livro que eu vou me sentir feliz e orgulhoso por ter escrito. Eu quero que realmente ter orgulho da história que eu vou escrever, que eu tô escrevendo. E eu acho que um pensamento muito legal que eu tenho, assim, é que às vezes eu me dou muito mal, às vezes por ser muito sem filtro, muito intenso de vez em quando. Tipo, eu sou muito emocionado de vez em quando. Realmente isso é uma coisa meio ruim, que às vezes eu não tenho filtro algum, eu falo mesmo, eu vou falando, eu sou tipo um furacão de emoção. Isso é uma coisa que eu tento evoluir muito em mim, porque eu acho que às vezes isso me machuca pra caramba. Mas às vezes eu olho pra essa minha intensidade, às vezes eu olho, eu sei que ela é a minha intensidade que fala que eu vivi de verdade. Mas ao mesmo tempo é a minha intensidade que fala que eu me machuquei de verdade. Então às vezes eu fico, às vezes eu sou uma pessoa que precisa encontrar esse equilíbrio entre ser intenso e entender que nem tudo precisa ser a coisa, sabe? Nem tudo precisa ser tratado com tanta intensidade. Nem tudo. Igual uma frase, igual uma parte do videocast da Liv que eu vi, que ela fala, tipo, nem toda coisa precisa ser a coisa da sua vida, você não precisa tratar tudo com tanta intensidade. Porque a gente pode ter só amigos de rolê, a gente pode ter só um hobby que a gente nem é tão bom e só ir vivendo, sabe? Inclusive, frase sensacional, genialidade dela também é outra frase que eu tatuaria se eu pudesse. Mas isso realmente faz sentido, sabe? Às vezes a gente é tão intenso, a gente quer. Isso é uma coisa que eu realmente, até pra mim, muitas vezes eu me pego percebendo isso. Eu sou uma pessoa que a todo momento eu quero me sentir vivo, sabe? Às vezes eu não. Às vezes eu tenho medo de não estar vivendo de verdade, sabe? E, inclusive, às vezes eu gravei até um outro videocast, acho que foi o último videocast que eu gravei, que fala sobre o grito da alma. Que é quando, pelo menos pra mim, como eu sinto, é como se minha alma gritasse, querendo sair, correr, pular, sabe? Tipo, como se ela estivesse implorando pra viver. Então eu sou uma pessoa que, às vezes, eu perco de viver emoções pelo simples fato de que eu quero viver intensamente. Então, na minha ânsia por viver, eu perco a chance de viver. Caraca, isso é muito bizarro. Porque às vezes eu tô, tipo, às vezes eu tô numa praia e eu falo, vai viver intensamente pra mim, vai viver. E às vezes eu fico tanto na minha cabeça com você não tá vivendo, que às vezes eu esqueço que eu tô vivendo. É uma coisa muito louca da minha cabeça. Muito, muito, muito louco. Às vezes acho que a gente fica tanto naquela ânsia de querer criar memórias que a gente não cria, a gente só cria ansiedade. Nossa, que frase interessante. Às vezes a gente fica tanto na ansiedade. A gente. Peraí, eu vou falar essa frase de novo porque eu achei interessante. Às vezes a gente fica tanto na noia de querer criar memórias que a gente só cria ansiedade. E a gente não acaba percebendo que todos os momentos são memórias. Né? Foi forte. Porque às vezes, às vezes a gente tá tão naquela coisa, preso no mundo que diz que a gente tem que estar vivendo o tempo todo, tem que estar fazendo o tempo todo, que a gente esquece que memórias não são feitas de forma artificial. A gente não pode simplesmente levantar e falar, eu vou criar memórias. Não, ao mesmo tempo que tem que ter a nossa própria proatividade, tem que ter também a vida se movimentando. A gente não pode simplesmente sair e achar que a gente vai criar memórias do nada, sabe? Se forçar a ir viver, sabe? Ao mesmo tempo que a gente tem que ter a proatividade, às vezes a gente tem que só falar, não, vamos levar com calma, porque as memórias de verdade são aquelas que a gente vive de verdade.
E se a gente ficar naquela ansiedade de viver de verdade, a gente não vai estar vivendo de verdade, porque a gente vai estar só na nossa cabeça querendo achar algum tipo de anestésico para os nossos pensamentos. Às vezes acho que a gente tem tanta vontade, a gente está tão insaciavelmente buscando viver, que na verdade a gente não está buscando viver, a gente está buscando um anestésico para que a gente abaixe os nossos pensamentos. A gente só quer que os nossos pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos blá das ideias, abaixem. E para isso a gente vai sair para viver, mas muitas vezes não é isso que a gente precisa. O que a gente precisa é viver de verdade. E viver não é necessariamente intensidade o tempo todo. É você aproveitar o momento, tipo, no sentido de, tipo, só sentar, tipo, no meio, debaixo de uma árvore e observar cada flor caindo. Que a vida, ela acontece nos momentos pequenos. Não, a vida não é só feita de momentos gigantes, aqueles momentos épicos. Uma boa história também é feita dos seus momentos singelos. E a gente precisa aprender a sentir os momentos singelos. A gente não necessariamente, a vida não é só feita de gargalhadas, ela também é feita de risadas o tempo todo, de risadas. A vida não é só feita sobre grandes aventuras, ela também é feita ela é feita de caminhadas num parque. A vida não é só feita de grandes ideias, ela também é feita de ideias mais ou menos que vão se juntando e vão formando uma coisa boa, que não necessariamente não é porque ela é gigantesca que ela não seja boa. Entendeu? Às vezes sim, a gente precisa enlouquecer e fazer coisas grandiosas, mas nem sempre a gente precisa ser intenso o tempo todo. Porque a intensidade muitas vezes faz com que a gente crie histórias grandiosas onde não tem histórias grandiosas. Mas não necessariamente não é porque não são histórias grandiosas que não são boas histórias. Na verdade, as melhores histórias nem sempre são as histórias grandiosas. As melhores histórias são aquelas que são feitas de verdade com o coração. Às vezes, que nem, por exemplo, no amor. Às vezes a gente está buscando tanto o amor mais intenso e verdadeiro, aquele amor que queima a alma, aquele amor romântico, que a gente esquece de perceber o amor puro e verdadeiro da família ou dos amigos, das amigas. A gente esquece de perceber o amor puro e verdadeiro de quem tá lá pela gente, sabe? E a gente acaba sempre querendo aquele amor intenso. Quando, na verdade, a vida vai trazer quando tiver que ser. A verdade é que as grandes histórias, elas vêm da forma menos previsível possível. Elas simplesmente acontecem do nada. E basta você ter a proatividade de ir atrás delas. Tipo, a hora que ela chamar, você vai. Mas também, nem sempre só de grandes aventuras a vida é feita. A gente tem que reparar nas aventuras pequenas, como dar um abraço numa pessoa que você gosta. Um abraço muitas vezes é tão... A gente nem percebe que um abraço é importante. Às vezes a gente... Um estudo, não lembro de onde que eu vi, diz que o ser humano acho que precisa de cerca de 7 abraços por dia. Então pra você ver quão necessário é você... Quão necessário é você, tipo, um simples abraço é uma coisa muito importante. Essa também é uma coisa que eu vi uma vez. Não lembro onde que eu vi isso. Mas é engraçado você pensar que o ser humano só tem 3 minutos de vida. Mas meio que a hora que a gente respira, a gente recomeça essa contagem. Então você vê uma coisa tão simples como respirar, é algo que realmente é o que te move a viver. E não é tipo hiperventilar que vai te manter vivo. É o respirar. Caraca, que forte. Nossa, foi forte, hein? Essa foi... Nossa. Porque o hiperventilar é a intensidade. O respirar é o comum. Então não necessariamente a vida é feita de hiperventilação. A vida é feita de respirar. Porque é nesse respirar que você vive. Nossa, eu só tô entregando frase boa agora. Nossa, eu tô entregando muita frase boa. Eu tô entregando muita frase boa. Valeu a pena ter demorado tanto tempo pra gravar outro podcast. Outro videocast. Juntou muita boa coisa. Mas enfim. Eu acho que realmente é sobre isso, sabe?
Agora que eu percebi, eu comecei a falar sobre ambientes novos e comecei a partir para o assunto de como a intensidade pode nos gerar ansiedade. Mas é realmente isso, eu acho. No começo do vídeo eu tava falando sobre o quanto eu tô ansioso pra um ambiente novo, achando que grandes histórias vão acontecer. E agora eu tô falando que nem sempre de grandes histórias a vida é feita. Ou seja, a vida é feita de momentos bons e calmos. E de algumas boas histórias grandiosas. Nossa, eu acabei de me lacrar. Eu acabei de lacrar a mim mesmo. Caraca. Nossa, eu vou colocar isso no título do vídeo. Vai ser, assista como eu me lacrei. Às vezes eu gosto de ser eu mesmo. Eu espero que nesse monte de coisa que eu tenha falado tenha saído coisa boa. E que esses 25 minutos que eu esteja falando e que eu acabei de me refutar, tenha saído coisa boa, tenha saído pensamentos legais que ajudem você que está assistindo aqui e que se interessou por chegar nesse canal. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que também está vivendo algo parecido com isso, que eu acho que às vezes pode ajudar. Às vezes é engraçado, mas mesmo que pensamentos caóticos, mesmo quando você se identifica com alguém e vê que você não tá sozinho nesse mundo e que outras pessoas também vivem os mesmos sentimentos que você, é algo que acalma o coração. Eu acho que muitas vezes sentir que mais pessoas sentem o que você sente é muito bom. Porque você vê que você não é, tipo, aquele único no mundo que o seu problema é único, sabe? Saber que a gente é... Eu gosto sempre de falar isso, a gente não é muito diferente de formiga. Porque se a gente for pensar, mesmo que o ser humano seja extremamente único, ele é extremamente parecido. Tem muita coisa que a gente faz que todo mundo faz. E a gente acha que é só a gente. A gente acha... o grande problema do ser humano, às vezes, acho que é achar que ele é o grande protagonista da história, ele é o grande coisa, mas na verdade o ser humano não é essa grande coisa. Mas a verdade é que a gente não é o protagonista de tudo. Mas a gente tem que saber que a gente é o protagonista da nossa própria vida. Eu só tô entregando frase foda. Enfim. Espero que tenham gostado. Entendam que se você também tá se sentindo meio ansioso, esse vídeo é um grande abraço pra você, pequeno querido, querida ou queride. E vamos lá. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários para próximos temas. Se você tem alguma ideia de algum tema que você quiser que a gente aborde aqui. Porque lembrando, isso aqui é uma grande mesa de uma grande festa que a gente está conversando. E opiniões são bem-vindas. Até aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Beijo. Se cuidem.